Fala galera, hoje nós estamos aqui novamente com mais uma etapa primeira de 2020 do CLC, realizada aqui na Blackout Card Games em Itajaí. Partida entre Punishing Duck contra o R-Delver da Michelle Olsen contra o Amaro Albuquerque. Então, Punishing Duck também pode ser chamado de For Color Control se você preferir. Até estava chamando ele com esse nome. Então, mas como ele é mais voltado para o Duck Fading, né, e utiliza o Punishing Fire, já que na versão de For Color Control utilizam-se mais os outros removals, né, e não utilizam o terreno da Grove the Burning Willows para o combo do Punishing Fire. Então esse aqui se caracteriza mais como um Punishing Duck. Também está utilizando o Oko Thief of Crowns, né, já aproveitando que esse Planinauta aí veio para ficar no Legacy de uma maneira como eu não esperava, né? Até tinha comentado que no Legacy eu não esperava que o Oko fosse fazer tanto sucesso assim como ele fez no Modern e no Pioneer e claro no T2. Mas ele está mostrando bastante resultado aí. Tem até gente pensando no banimento dele, mas eu acredito que o Oko não vai sair do Legacy tão cedo, né? Então aqui turno 1 do Punishing Duck da Michelle Olsen, né? Que é um For Color Control que não utiliza o branco, então são todas as outras 4 cores, fazendo um turno 1 aí Todd Seize. Na mão aí do R-Delver tem o Young Pyromancer, Daisy, Brainstorm e Raio. Então dependendo aí da mão da Michelle, ela pode tirar o Daisy para poder jogar tranquilo no próximo turno. Também pode tirar esse Brainstorm para não fazer o R-Delver jogar, só que tem uma Wasteland do outro lado que possivelmente já vai cair aí destruindo a sua Bayou. Então ela vai ter um pouco mais de problemas para conseguir ir jogando, já que tem o Wasteland, então, e o Daisy também, então ela já aproveitou e tirou o Daisy. Então o R-Delver aí tem a opção também de fazer land para o Brainstorm, ou fazer a Wasteland. Duas opções aí que o Amaro tem, só que ele optou então na Wasteland, né? Que caso a Michelle não tenha mais alguma outra land, ou só tem apenas uma land, é muito bom para o R-Delver, já que ele consegue sufocar bastante seu oponente. Então, fetch de cada lado. O R-Delver ainda não fez nenhuma spell. Michelle com mais uma dual. Então o deck do R-Delver consegue atrasar bastante aí o deck da Michelle com as Wastelands. O deck do Punishing Duck utiliza bastante terrenos para fazer suas spells. São spells mais pesadas, né? Baseado em Planinautas. Jace the Might Sculptor, Punishing, junto com o Duck Fading e o Oko. Também tem as Liliana. Então, milhões de Planinautas ali, o deck da Michelle. Já o R-Delver, o basicão, né? Como o próprio nome diz, o próprio Delver é o Young Pyromancer, que está na mão do Amaro, e os Arcanistas, assim como os True Name Nemesis. Então o deck da Michelle tem como se livrar dos True Names com a Liliana do Véu. Outra maneira da Michelle se livrar seria mais, acho que no side. Que ela, além de anular, obviamente, mas no side ela tem... não é explosivos fabricados, mas é uma que é BG. Não lembro agora o nome, mas já vou botar aí na tela para vocês. Aqui o Amaro está fazendo um Brainstorm. Uma carta possível também que a Michelle pode estar utilizando, que lida com outro name, seria Detox Deluge, ou o Engenheiro da Praga também, nomeando Merfolk para matar os True Names. True Name é Merfolk Rogue. Não tem, acho que nenhum outro Rogue. Se ele fosse Mago, poderia nomear Mago, porque daí também o Delver já entraria morto, né, com um Engenheiro, mas o Engenheiro talvez seja só no side, se a Michelle tiver.
Aqui fazendo um Ponder, já apareceu ali um de relance o Oco. O Amaro fez o Brainstorm e parece que não achou terreno, então tá meio zicado. O Punish Fire é muito bom nessa match, já que ele consegue limpar quase todos os inimigos. As criaturas inimigas que a Michelle possa encontrar, né? Tirando o True Name, que é muito difícil de tirar. E o Arcanista, que é 1/3. Mais Delvers e Pyromancers ele mata. Mais um Brainstorm aqui pro Amaro, cavando land. Então ele estava alocado com Brainstorm, já que ele não tinha achado land antes. Se a Michelle tivesse como anular isso aí com algum possível Spell Pierce, né? Porque Daisy, obviamente, num deck como o Punishing Dark não vale a pena usar, pois você precisa de bastante terreno e você se atrasa fazendo isso num deck que não é tempo. A Mara que encontrou uma Wasteland e já destruiu então ali a Grove de Baneiros para evitar Punishing Fire e ficar voltando caso ela tenha na mão. E ele tá zicado, mas de repente ele achou outra land para poder ter feito isso aí tão tranquilo. Mas também o Punishing Fire atrasa bastante os planos dele e essa Grove ficar voltando é muito card advantage para o Punishing Dark. Então ele achou a land. Talvez se ele tivesse não encontrado outro land, ele teria feito o Young Pyromancer e tentado esperar mais um pouco pra lidar com o Punishing Fire, que ele ainda não viu na mão dela e não sabe se ela tem na mão, né? Mas por isso que ele já destruiu a Grove pra evitar futuros problemas com a Grove. O deck da Michelle não utiliza nada que possa punir ele de usar terrenos não básicos, então tá buscando aí mais uma Volcanic pra jogar tranquilo com as manas, todas as manas possíveis. E aqui o Arcanista. O Arcanista não morre para Punishing Fire, mas Fatal Push, Abrupt Decays e Assassin's Trophies, com certeza ele morre. E aqui é o Punishing Fire tentando ser anulado com uma Force of Will, protegendo bem aí seu Arcanista, removendo a terceira Brainstorm da mão. Já jogou duas, então com o Arcanista na mesa ele consegue recapitular os outros dois. E resolveu. Arcanista na mesa, Michelle ali estourando a Fetch. Se ela não tiver outro removal, pode ser que o jogo já saia do controle aqui, né? Não vou nem dizer virar, porque ela tá segurando o jogo, mas ela não tava totalmente sob controle, né? O deck do Amaro tava meio zicado, então queria significar que ele tava cheio de cartas e várias ações na mão. Então controlar aqui nesse sentido seria se ela conseguir encaixar Planinautas e segurar o jogo mesmo, ou o Amaro ficar sem gás e não poder mais baixar muitas coisas, com ela podendo ter muito mais card advantage. Mas ainda tava parelho, mas esse Arcanista aí pode desequilibrar o jogo. Tá, Snapcaster, ela não achou outra land, então um Daze aqui pode acabar com os planos dela. Ela olhou a mão dele antes, então ela sabe mais ou menos as cartas que ele ainda tem. Tem um Young Pyromancer e mais algumas que ela não sabia, mas ela tinha que arriscar porque esse Arcanista, como eu falei, ele ia desequilibrar o jogo. E ela conseguiu então matar com o Snapcaster recapitulando esse Fatal Push. Pra sorte dela, já que um Daisy teria sido aquele Daisy que ela tirou no início, então ajudou bastante ela aí. Claro que se ela tivesse tirado o Brainstorm, ele poderia ser que o Amaro não tivesse achado aquela land, então vários, né, efeito borboleta aí, dependendo de cada carta que você vai tirando ao longo do jogo, né. Mas pelo menos aquele Daisy que ela tirou no início, ela consegue agora não tomar e fazer esse Snapcaster tirando o Arcanista, e agora sim, aquele Young Pyromancer na mesa. E não achou mais outra land de Amaro. Legacy muitas vezes acontece isso, né? Jogos com poucos terrenos, né? Diferentemente de
Standard ou até mesmo do Modern, não é um formato que você precisa de muitos terrenos, você consegue, como você tem muitas respostas de pouca mana, e até mesmo ameaças com pouca mana, você consegue jogar com poucos terrenos, e até mesmo como tem a Wasteland, né, então poucos terrenos para cada lado também, graças a essa quebra-land. E ali sim o Punishing Fire tirando o Young Pyromancer, que se o Daredevil tivesse algum outro counter, que mais ele teria gastado naquele outro recapitulado Fatal Push, então esse Punishing Fire tirando o Young Pyromancer, sem o counter também para não fazer mais um tokenzinho e não aproveitar dele, foi providencial ali. Então, às vezes a desvantagem de você jogar com um deck de 4 cores, mesmo você podendo usar as melhores cartas do Magic, que o Wasteland pode te punir, né? Por isso que muita gente tem falado que o Astrolábio, sim, que tem que ser uma carta ser banida do Legacy, né? Quem diria, né? Eu defendia tanto a carta até no Pauper, e essa carta tá sendo bem complicada até no Legacy. Apesar de que no Legacy eu acho que ela era mais complicada, ela está sendo mais complicada, né? Já que o formato é baseado em Blood Moons, Wastelands e etc. E o Astrolábio pune quem acaba jogando com essas cartas e elas ficam inutilizáveis. E agora sim, Dark Fading, fazendo função de Double Looting, compra 2 e descarta 2. Vale lembrar que você pode escolher o oponente, né? Se você tiver uma Nar 7 ou um Leovold, você pode fazer no oponente, ele acaba comprando uma porque não é no turno dele. E descartando 2. Mesmo assim ainda é bom, né? Porque seu oponente acaba ficando com uma carta a menos. Se o seu oponente tiver só uma na carta na mão, ele não tem tempo de resposta. Na hora que resolve a habilidade Dark Fading, ele compra uma e já descarta as 2 que tiver na mão. Ele não consegue jogar em resposta, por exemplo, né? Um raio que tiver na mão após comprar com Dark Fading, né? Ele só pode jogar o raio em resposta se for a carta que está na mão dele. Mas ponto que seu oponente está com uma carta que ele não consegue castar, você consegue às vezes ir limpando a mão, combinho de Nar 7 com Dark Fading, né? Que é um combinho já antigo, né? Na época do Checkpile era usado Dark Fading com Leovold também. Raio no Dark Fading. E mais um raio, beleza. Então Dark Fading foi um Double Looting, que descartou outro Dark Fading ali, mas que ganhou 6 de vida basicamente, ou que salvou 2 criaturas ou Planaltos futuros aí. E agora sim, então, a figura do momento, Oko. Thief of Crowns. Eu ia falar Crown of Thieves. Thief of Crowns. Ladrão de coroas e de banimentos de formatos. Então fazendo aqui uma ficha de comida. Aqui a Michelle está procurando no meio dos vários tokens que eu carrego junto nos campeonatos. Deixar sempre já a mão para facilitar as partidas aí, já que muitas vezes o pessoal não acaba tendo seus tokens. O Wizards ainda não fez o token de Elk, apesar de que a criatura não vira um token, ela vira só um Elk, então deveria, quando sair na Wizards o token original de Elk, aí sim facilita bastante para quem joga com Oko, para usar um tokenzinho já padrão. Bounce no Oko, mas não vai atrasar o suficiente, já que a Michelle pode baixar novamente o Oko e ele vai fazer de novo o que sempre faz, que é transformar algo em 3/3. Então, como eu estava dizendo, né, não existe o token original ainda de Elk 3/3 da Wizards, então estamos usando esse tokenzinho de elefante aí, que de longe até lembra um pouco como se fosse um Elk, as presas ali do elefante como se fosse um chifrezinho. De longe, né, de relance. Mas é mais pelo fator ser 3/3 ali, então... Então esse Oko, além de ganhar vida, possivelmente, que o R-Delver ele é bem explosivo e agressivo e tenta ganhar o mais rápido possível sufocando seu oponente, ele ainda consegue impor pressão. Eu sempre falo, na real, o Oko ele é muito bom, mas ele não joga sozinho, né? Se o jogo está controlado e ele vem, aí sim, ele realmente é um dos melhores Planinautas, né? Mas se o jogo tá
praticamente perdido, ele não é um Planalto que eu acho que vira totalmente o jogo. No Standard eu achava que um Planalto que poderia fazer mais isso era a Nissa, né? O Oco junto com a Nissa, quando ele vinha o jogo já meio controlado ou parelho, acho que daí sim ele acabava descontrolando. E aqui o jogo tava de nenhum lado, aí o Oco com certeza sai do controle. E agora sim, com o Jace. Aí se esse Jace não sair, já acho que já podemos aí dizer quem ganhou o primeiro game. Se fosse um deck como um Miracles, que talvez tivesse como lidar com Council's Judgment seguido de um Snapcaster Council's Judgment, ou até mesmo se fosse outro deck que pudesse usar Abrupt Decay ou Assassin's Trophy e Snapcaster com Assassin's Trophy ou seguidos de 2 vezes isso, até poderia ser mais solucionado, mas aqui, né, porque mesmo que ele lide com o Oco, ainda tem as criaturas que vão ficar na mesa. Ele já gastou vários raios aqui. E foram já 9 de dano para segurar os Planaltas e o Chain Lightning no Snap. Então 12 de dano para segurar o jogo. Ele jogou de forma correta, né? Não estou dizendo que esses 12 de dano tinha que ser na cara da Michelle, porque com certeza daí o Oco ia simplesmente estourar as Food Tokens e ganhar vida. E esses danos não iam adiantar de nada. Então é bem complicado aí a situação para o R-Delver. Mais um bounce no Oco. Talvez um True Name aqui. Pra começar. 2 True Names talvez seguidos aqui poderia ser uma solução, né? Um pra ficar bloqueando as criaturas que o Punishing Dark poderia bater. E outro pra daí ficar podendo ir tirando 3 de dano por turno, né? Apesar de que o Oco ia ficar fazendo o efeito contrário, como a gente comentou antes, né? De ficar ganhando Food Tokens. E se você começa a bater no Oco, então é mais vida ainda que você ganha, já que tá prevenindo mais 3, então... Situação bem complicada aqui. Nadando contra a maré, o R-Delver. A situação seria totalmente diferente se aquele Arcanista estivesse na mesa desde aquele início do jogo, que é o momento que o R-Delver se desponta, né? O deck do Punishing Dark ele é mais lento. Agora sim a gente pode ver que estão 6 terrenos na mesa, que é uma situação totalmente favorável. Mesmo se não tivesse as criaturas ali, já estaria numa situação que pareceria bem mais favorável. Tem 2 Brazen Bower do outro lado em aventura, mas mesmo assim o Oco chega bem gordo. E também tem o Punishing Fire no Grave, junto com a Grove of the Burning Willows, que pode ser voltada. Então, mesmo que ele faça Brazen Bower no passe, toma Punishing Fire, e daí pra isso tem que gastar counters. E o Amaro aqui viu o suficiente, não tem como voltar nessa aqui. Tinha muito valor aí na mesa a Michelle. 1-0 Punishing Dark. Aqui ambos começaram com 7 para o G2. Volcanic Delver será? Volcanic Ponder. Volcanic Delver seria um ótimo começo. É o que todo deck Delver quer. Volcanic Ponder e Shuffle. Agora já passa na cabeça da Michelle, talvez que ele tá zicado e tá cavando as lands. Às vezes pode ser o efeito contrário, mas como é um deck que vai poucos terrenos, né, a chance maior é de faltar terrenos ali, né, do que simplesmente estar com a mão meio flodada e só ter terrenos no topo. A chance é um pouco menor, mas pode acontecer. Parece que a Michelle tá com poucos terrenos na mão. E às vezes é meio arriscado começar com uma dual, né, porque tomar Wasteland você se atrasa basicamente, como é um deck pesado, uns 2 turnos, né? Um passo pra frente que dá pra dar 2 pra trás, isso que é complicado.
Por isso que muitas vezes é bom começar com as lands básicas e daí depois ir baixando as outras, né? Mas é um deck que usa Hint Torch, então às vezes você buscar ilha básica ou até mesmo pântano básico te atrasa também no decorrer do jogo, então é um risco. Ainda mais que você tem Brainstorm no deck, então a Fetch é bom utilizar para você embaralhar o que você não quer de volta, então muita estratégia num simples turno 1. E aqui Thoughtseize descartando o Brainstorm. Mais uma vez começando com Thoughtseize, então é um ótimo começo aqui para o Punishing Dak. E mais um Ponder aqui pro Amaro, né? Se ele estivesse jogando contra um outro deck de Delver e tivesse uma land na mão, ele obviamente baixaria a land antes, a não ser que ele quisesse forçar o oponente de gastar um Daze nesse Ponder, né? Mas o deck da Michelle não vai, como a gente comentou, é um deck mais lento, então não compensa usar Daze. Então esse tipo de jogada de fazer Ponder assim, às vezes denuncia de que ele está cavando uma land. Mas também pode ser, né? Não ter ter uma land que adiciona mana e uma Wasteland. E tá em dúvida de qual opção baixar para primeiro ver o Ponder do seu topo. Então aqui foi a jogada que a gente até tinha comentado, meio que replay do G1. O Wasteland na primeira land da Michelle. E aqui a Michelle fazendo a Fetch, que eu acredito que eram as duas lands na mão inicial dela. E agora, se essa for a última land da mão dela, fica realmente aquele pensamento. Busco uma dual, faço a minha cantrip e torço para o Amaro não ter uma outra Wasteland. E daí consigo jogar muito melhor com duas lands, né, se achar a segunda land. Porque eu vou ter duas duais, ou busco a ilha, que é o que ela fez, e jogo seguro. Então ela tá jogando seguro. Vamos ver se ela encontra ali, pelo jeito não encontrou, tá dando shuffle. Então tem esse mind games aí na hora de jogar, né? Principalmente porque no Legacy a gente tem as Wastelands. E novamente, por isso que quando me perguntam, Guma, você acha que o Oco vai ser banido do Legacy? Eu falo, cara, eu acho que não. Pois eu vejo que o pessoal realmente está mais indignado com os astrolábios, né? Porque eles possibilitam de você jogar quase tranquilo contra o Wasteland. Porque uma coisa é você jogar com 50 cores e ser punido, né? Com a Wasteland. E outra é você jogar com 50 cores e não ser punido de nenhuma maneira, né? Então, historicamente no Legacy, você sempre é punido por você estar abusando de alguma coisa, né? A vantagem de você usar. Senão todo mundo jogava com um deck com 50 cores e todas as melhores cartas do Magic, né? Aqui Delver. A Michelle não encontrou mais uma land. Tinha dado Ponder e Shuffle. Então agora realmente é tudo que o deck, qualquer deck de Delver quer, né? Que seu oponente zique até a morte, que você ainda ajude dando Daze, Spell Pierces em todas as spells que ela fizer. E batendo com o seu Delverzinho, né? Que é, claro, a parte que faltou falar, mas sem o Delver, né? Isso você não está avançando. Se você tem uma ameaça e você consegue sufocar o seu oponente, você exatamente está fazendo jogo de tempo. Buscando aqui duas duais, pois o Amaro, por ele estar usando duas cores e estar jogando contra um deck mais lento, ele pode abrir mão de jogar seguro e buscar todas as suas duais, né? Se ele estiver jogando contra um Death and Texas, por exemplo, buscar todas as suas duais não valeria a pena. Ou contra um deck que use Back to Basics, Blood Moons e etc. Em Pyromancer ele vai. E Brainstorm no passe aqui para Michelle. Porém Daisy, estragando aí os planos. E ainda fazendo um tokenzinho, então... esse G2, acho que esse G2 pelo jeito, se ela não encontrar a land agora, no mínimo toma 6 no próximo turno. Não, pera. Tem mais uma spell, então é 7 de dano no próximo turno. Já tá com 14, são 2 turnos. O clock, matemática básica desenvolvida pela NASA. Se ele não tiver ainda um burn pra... se bem que teria que ser... o burn não sei se vai acelerar tanto, já que ela vai a 7.
Teria que ter, sei lá, High Fire Blast. Lembrando que Volcanic é montanha também, então dá pra usar Fire Blast, mas não vai no deck do R-Delver. Nos primórdios eu acho que até ia, que era um deck como literalmente um Burn com Delver. Foi a 7, ela até comprou um Brainstorm, mas ela tem que achar uma Land, Fatal Push no Delver. Não ser anulado. E ainda toma 4. Mas aí qualquer raio, Chain Lightning que sim, esses sim vão no deck do R-Delver, aí finaliza a partida. Tá, chama Volcanic. Então é raio. Ou Pyroblast. Também resolve. Só que aqui a Mario já tá estourando a Fat, não? Quando o deck que tem anula começa a estourar Fat e se mexer quando tu tá tentando fazer uma spell, não é coisa boa que tá vindo por aí. É, 3 manas. É, 3 manas significa Hard Cast do Force of Negation. Anula a mágica de não criatura e... Não, acho que mesmo se não anulasse a citação pra voltar isso aí, claro que é o certo anular, mas eu só tô dizendo que mesmo se o Amaro não tivesse esse counter ali na mão, já ia ser muito difícil de a Michelle voltar pro jogo, né? Então tudo igual. G3. Agora ela começa. Estourando Fat. Vamos ver aqui. Vamos ver se ela tem como buscar terreno básico, né? Porque às vezes a mão dela tá muito complicada de buscar terreno básico, né? Então, às vezes você se auto-sabotar e se prejudicar buscando land básica, já que o R-Delver consegue te atrapalhar muito com daisies, etc. E você ficar também dando tempo pro deck de Delver se desenvolver, não é bom, né? O seu deck, claro que ia ganhar tempo, mas... Às vezes você baixar dual e arriscar, e se o seu oponente não tiver aquela Wasteland é melhor. Mas é sorte. E aqui pelo jeito tem a Wasteland de novo. Turno 1 também de novo da Michelle de Thoughtseize. Pela terceira vez seguida. Mais uma Wasteland aí na mão do R-Delver. Então a Michelle fez bem de buscar a sua básica. Mas vamos ver se isso não vai punir ela, né? Porque às vezes a mão dela... é mais azul e esse pântano às vezes pode acabar atrapalhando, né? Não dá pra fazer 2 cantrips no próximo turno, por exemplo. E aqui tá uma posição que tem Delver, ela tem muitos removals no deck, então possivelmente seja a última opção. E tem também... mas ela aqui tem a opção do Pyroblast, do Ponder e do Sulfuric Vortex. Tá, o Ponder é a única carta que o Amaro conseguiria jogar no próximo turno. Sulfuric Vortex apenas no turno 3. Porém, o Sulfuric Vortex, se ele encaixa na mesa, ela perde o jogo. Ela tem um Hydroblast. E talvez anular, mas o deck do R-Delver, né, consegue também ter vários anulas para proteger o Sulfuric Vortex. Então, aqui ela foi já no foco do problema. E tirou o Sulfuric Vortex, né? Aquela coisa. Ela poderia tirar o Ponder para evitar que o R-Delver fosse jogar, mas tem muitas outras cantrips no deck de R-Delver. E talvez ela não tenha nenhuma resposta para ele agora, então também não vale a pena você esperar chegar no turno 3. Muita coisa se desenrola no Legacy. Cada turno é uma escalonada de eventos que acaba saindo do controle. Então... ela já foi tirar isso aí de uma vez, porque se isso aí realmente entrar na mesa, é praticamente GG. Ela só tem o Hydroblast. Eu não sei se ela tá usando... talvez tenha Abrupts. Eu não sei se ela tá usando os Assassin's Trophy, né? E além disso, o Sulfuric Vortex na mesa, ela não consegue ativar o Grove of the Burning Willows, porque o Punishing Fire, quer dizer, ela consegue ativar o Grove of the Burning Willows, mas o Punishing Fire não volta porque é só se o oponente ganhar vida. E com o Sulfuric Vortex os jogadores não podem ganhar vida, então é mais um downside, assim, digamos, que o Sulfuric Vortex. Mas claro, perder 2 de vida por turno é a parte mais de desvantagem aqui. E o deck do R-Delver pressiona demais.
Então aqui pra começar ela precisa achar algum removal, né? Pelo menos um Punishing Fire. Ou um Fatal Push pra tirar esse Delver já. Ela tem ali pelo jeito uma lente vermelha e preta na mão. Mas ela já baixou a lente pra fazer o Brainstorm. Então ela não consegue. Como eu falei no turno anterior. Ela não consegue fazer outra cantrip caso ela tenha. Acho que ela tem o Brainstorm. Então com esse pântano, mesmo não tomando a Wasteland, mas ela se trava, né? Que é a desvantagem de você estar jogando com um deck de 4 cores. Mas a vantagem é você poder jogar com várias cartas do formato. Delver aí, para sorte da Michelle, não flipou. Algumas versões já também de UR Delver usam Blood Moon no side. Então também buscar terrenos básicos é bom pra jogar em volta disso. E de Punishing Fire também. Punishing Fire não. Punishing Fire é a carta que vai no Punishing Deck. Back to Basics. Não, Back to Basics não, caramba. Eu tô falando da outra carta. É o Price of Progress. Pronto. Price of Progress que dá 2 de dano pra cada jogador, pra cada terreno não básico, né? Então... às vezes isso pode fazer a Michelle também buscar vários terrenos básicos no início. Mas claro, como eu falei, isso loca ela um pouco. Mas o fator principal aqui com certeza é o Wasteland. Mas loca ela mesmo assim, porque ela não consegue jogar todas essas spells no turno. Outro Delver ali do R Delver, que se flipar agora, meu amigo... ela tá com 15. Ela não tinha achado o Fatal Push no turno anterior, né? Que senão nitidamente ela teria tentado usar, já que ela viu que não tinha Daisy na mão do R Delver. Se eu não me engano, acho que não tinha. Então, se ela tivesse achado ali o Fatal Push, ela já teria gastado. Então aqui tá batendo um desesperinho. A mana tá virando um problema de escassez. Então, ó, lembra que a gente tinha falado o Sulfuric Vortex entraria no próximo turno. Pelo jeito ela não tem counter, né? Porque senão ela teria talvez tentado dar no Last Delver, já que ela não tem removal na mão. Ou ela não... ou ela deixou esse Delver entrar porque ela tem alguma coisa que dê dano global, mas... cartas que poderiam dar dano global aqui seriam de 3 manas. Como o Engenheiro que a gente tinha comentado. E um Toxic Deluge. Ou o Encantamento que está aparecendo aí na tela para vocês. Pernicious Deed, lembrei o nome. Tô colocando aí na pós-edição, mas tá aí, ó, Pernicious Deed. Só que ela precisa de 3 mana para baixar Pernicious Deed e mais 1 mana para ativar para destruir todos os Delvers, né? E também na mana verde, né? Ela não tem mana verde ainda na mesa. Então os Delvers já estão flipadinhos, prontos para bater, só que antes um Ponder. Tentando achar de repente uma proteção, caso a Michelle tenta fazer alguma coisa durante o ataque, mas se já resolver esse Ponder, a Michelle teria feito algo em resposta, né? Para evitar que justamente o Amaro encontrasse alguma resposta de um removal dela. É bem provavelmente a Amaro que vai fazer o Ponder também para ter uma ideia se ele faz a Wasteland na Badlands da Michelle, né, já tirando a fonte vermelha e locando ela com menos 1 mana. Porque ele já tem tudo que ele quer, né? Ele já tem 2 Delver na mesa. Wasteland aí já caindo, matando a Badlands e batendo. Michelle com 9. Um ataque e um raio acaba o jogo. E ele tem a mania Impele certinha. Chain Lightning também, qualquer burn. Tirando Forked Bolt, mas mesmo assim a Michelle já tá numa situação muito difícil. Acho que ela fez land drop em todos os turnos dessa vez, menos o turno atual. E deck de Delver é isso. É difícil de lidar mesmo. Ela não encontrou nenhum removal, nenhum Pyroblast, nenhum raio.
nenhum Punishing Fire, porque senão ela teria gastado ali antes de perder aquela land. Quando tem 2 Delver na mesa. Um Delver já é difícil de lidar. 2 então. Aí está o Pernicious Deed. Mario tá pegando ali pra ler. Tem o provérbio aqui da galera que fala pegou pra ler, perdeu, mas não entrem nessa. Peguem pra ler sim, pra tirar dúvida, porque é uma carta antiga. E que o Delver fez até fatores diferenciados nessa carta, né? Antigamente, para 0 você mataria todos os Delvers, né? Porque carta flipada, quando saiu a edição de Innistrad, cartas flipadas, elas custavam 0, né? O Delver custa 1, mas flipado, vocês estão vendo ali no canto superior direito da carta, Insectile Aberration, ou Delver flipado para os íntimos, ele já custava 0. Então, uma carta de 20 manas, se ela flipava, virava 0 manas, o custo convertido da carta na mesa. Só que depois mudou a regra para ser custo 1. E aqui a Michelle está baixando. E ela já sabia da regra, já mudado e tal. Só que daí é irônico como aquela Wasteland ganhou o jogo. Porque aqui ela poderia ter aquela mana, ela simplesmente estourava, matava os 2 Delvers. Com 9 de vida ela ainda teria uma sobrevida boa. Tudo bem que a gente não sabe a mão ali, o resto da mão do Amaro. E o Rai pra finalizar, e realmente ela não tinha nada que pudesse lidar ali com os Delvers. Ela não chegou a zicar, né? Mas a Wasteland ali por uma mana. O R-Delver conseguiu vir com 2 Delvers. E isso aí é o suficiente para ganhar muitas partidas, né? Já que o deck tem o nome, o R-Delver não é à toa. E voltando ali só a regrinha. Se fosse a regra antiga, carta flipada seria 0. Ela poderia estourar ali a carta que eu já de novo esqueci o nome, mas vocês lembram qual é o nome? Para 0 você limpava. Assim como com a Ratchet Bomb também, ela podia destruir todas. Por isso que o Ratchet Bomb era muito forte na época do formato T2, quando essa regra ainda existia. Porque a Ratchet Bomb matava qualquer carta flipada, né? Então tinham várias cartas de Innistrad que flipavam e viravam 0, e daí a Ratchet Bomb podia destruir tudo, assim como o Delver. Aí agora a regra mudou, então o custo da carta é o mesmo da carta do outro lado. É a mesma carta, na verdade, né? Mas é o mesmo custo da carta normal. Então o Delver ali precisava de mais uma mana para a Michelle poder ter virado esse jogo. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa partida de Punishing Duck contra o R-Delver. O R-Delver então indo aí para a semifinal, Amaro Albuquerque. Vai enfrentar, eu acredito que outro R-Delver, então teremos pelo menos um R-Delver na final. Então a próxima partida a gente vai ter aí de Eldrazi contra o Miracles, o Bunch Miracles, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. A próxima etapa vai ser realizada aí neste final de semana, dia 16 de fevereiro, na loja da Blackout Card Games. Todas as etapas do CLC deste ano serão realizadas lá. Espero todo mundo aí vindo jogar e participar desse campeonato, esse grande campeonato bem bacana. Venham aí na loja da Blackout Card Games. Também temos várias cartas para vender de vários formatos, né? O pessoal tem gostado bastante que está tendo uma variedade, vai falar, mas tá tendo bastante cartas, uma grande variedade de cartas lá na loja da Blackout, então vem aí para jogar. E também, se você quiser comprar algumas cartinhas para você fechar o seu deck em vários formatos, né? Tanto Modern, Standard, Pioneer e Pauper, etc. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, seu joinha aí no vídeo, que ajuda demais na divulgação. Esses vídeos dão bastante trabalho, mas como eu sempre falo, eu adoro fazer. Mas se vocês puderem dar uma ajuda, eu agradeço muito, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Um grande abraço e falou!